Não existe limite de idade para o mal absoluto. Desde muito cedo, algumas crianças desenvolvem um instinto destrutivo que choca até os mais experientes. Mesmo atrás das grades, a aura sombria desses jovens se torna um motivo de medo para outros presos. Hoje, você vai conhecer histórias das crianças mais temidas dentro das prisões. E prepare-se, o último caso é o mais assustador. Derek e Alex King. Em 26 de novembro de 2001, um crime brutal sacudiu a cidade de Cantonment, Flórida, e deixou uma marca indelével na história criminal dos Estados Unidos. Derek King, de 13 anos, e Alex King, de 12, assassinaram seu pai, Terry Lee King, com um taco de beisebol de alumínio e, em seguida, atearam fogo à casa da família para esconder suas ações. O caso não apenas chocou pela gravidade do crime, mas também pela teia de manipulação e segredos que veio à tona durante as investigações. Terry Lee King, um homem de 40 anos, vivia com seus 2 filhos em uma casa modesta em Cantonment. A relação entre pai e filhos era tumultuada, marcada, segundo os irmãos, por abuso mental e físico. Derek e Alex alegaram que a violência que sofreram foi o motivo para o ataque fatal. Naquela noite, Derek e Alex decidiram pôr fim ao que descreviam como uma vida de sofrimento. Munidos de um taco de beisebol de alumínio, eles golpearam o pai enquanto ele dormia. O ataque foi tão brutal que Terry morreu no local. Após o crime, os garotos atearam fogo à casa na tentativa de destruir evidências, mas o incêndio rapidamente chamou a atenção das autoridades. Durante as investigações, surgiu um terceiro elemento na história. Ricky Chaves, um amigo da família que tinha um histórico controverso. Chaves abrigou os irmãos em seu trailer após o assassinato e ajudou a lavar suas roupas ensanguentadas. Ele também foi acusado de manipular os garotos e incitá-los ao crime, embora ele próprio negasse qualquer envolvimento direto no assassinato. A relação de Chaves com os meninos era vista com desconfiança. Ele era conhecido por sua proximidade com crianças e adolescentes, o que levantou suspeitas sobre sua verdadeira intenção ao acolher Derek e Alex. Seu envolvimento tornou o caso ainda mais complexo, gerando intensos debates na mídia e no tribunal. Quando as autoridades chegaram ao local do incêndio, a cena era devastadora. A casa estava em ruínas e o corpo de Terry King foi encontrado entre os escombros. As evidências coletadas rapidamente apontaram para os irmãos como principais suspeitos, especialmente depois que testemunhas relataram ter visto os meninos deixando o local antes do fogo se alastrar. Os irmãos foram encontrados escondidos no trailer de Chaves, poucos dias após o crime. Durante o interrogatório, deram versões contraditórias, alternando entre a confissão e a alegação de que Chaves havia planejado tudo. As mudanças em seus depoimentos lançaram dúvidas sobre a verdadeira motivação do assassinato e a extensão da influência de Chaves. O caso King rapidamente se tornou um dos julgamentos mais acompanhados da época. A promotoria apresentou os irmãos como jovens perigosos que cometeram um ato horrível de violência premeditada. Por outro lado, a defesa tentou pintar um quadro de vítimas. Meninos que, levados ao limite pelo abuso e pela manipulação de um adulto, tomaram uma decisão terrível. O julgamento de Ricky Chaves foi um espetáculo à parte. Ele foi acusado de ser cúmplice no assassinato e de manipular Derek e Alex para cometerem o crime. Apesar das evidências circunstanciais, o júri o absolveu, deixando muitas perguntas sem resposta sobre seu papel na tragédia. Já os irmãos enfrentaram um destino diferente. Inicialmente, foram condenados por homicídio em 2º grau, mas essa sentença foi anulada por irregularidades no julgamento. Em uma tentativa de evitar novos processos longos e traumáticos, Derek e Alex aceitaram um acordo e se declararam culpados de homicídio em 3º grau. Derek recebeu uma pena de 8 anos de prisão, enquanto Alex foi condenado a 7 anos. A comunidade de Cantonment ficou profundamente abalada pelo crime. Terry King
Era descrito como um homem reservado, mas dedicado aos filhos, enquanto o ato dos garotos desafiava a compreensão das pessoas. O caso gerou debates acalorados sobre abuso infantil, responsabilidade criminal de menores e a influência de adultos manipuladores. A mídia também desempenhou um papel central, transformando os irmãos King em figuras controversas. Enquanto alguns os viam como vítimas de circunstâncias terríveis, outros os consideravam assassinos frios. Livros e documentários exploraram a tragédia, incluindo A Perversão da Justiça, a tragédia de assassinato e inocência, Traída no Sul, que argumentava que os meninos eram inocentes e haviam sido injustamente tratados pelo sistema judicial. Durante seu tempo na prisão, Derek e Alex enfrentaram desafios significativos. A notoriedade do caso os tornou alvos de outros detentos, e sua juventude os deixou vulneráveis em um ambiente tão hostil. Além disso, o peso psicológico do crime e das consequências de suas ações era evidente. Após cumprirem suas penas, os irmãos tentaram reconstruir suas vidas longe dos holofotes. No entanto, o estigma do passado continuou a persegui-los, dificultando sua reintegração na sociedade. O assassinato de Terry King por seus próprios filhos permanece como um dos casos mais perturbadores da história criminal americana. Ele não apenas revelou as complexidades das relações familiares e as consequências do abuso, mas também destacou falhas no sistema que deveriam proteger crianças vulneráveis. O caso dos irmãos King é um lembrete sombrio de que tragédias muitas vezes têm raízes profundas e multifacetadas. Mesmo décadas depois, a história continua a ressoar como um exemplo das profundezas da fragilidade humana e da necessidade de compreensão e justiça. Outro caso chocante é o de Jamarion Lawhorn. Em agosto de 2014, o mundo foi chocado por um crime cometido por Jamarion Lawhorn, um garoto de apenas 12 anos. Em um parque na pacata cidade de Kentwood, Michigan, Jamarion atacou com brutalidade Connor Verkerk, de 9 anos, esfaqueando-o até a morte em um ato que parecia, à primeira vista, sem motivo. O caso tornou-se não apenas um marco pelos debates que levantou sobre saúde mental, mas também pela transformação de Jamarion dentro do sistema prisional, onde seu nome passou a carregar peso como um criminoso temido. Jamarion Lawhorn cresceu em um ambiente marcado por abusos físicos e psicológicos. Relatórios indicaram que ele era frequentemente espancado pelos pais e vivia em condições deploráveis, cercado por negligência e violência. Esse ciclo de abuso desenfreado moldou um garoto que, aos 12 anos, já se sentia sem esperanças e consumido pela dor. No dia do crime, Jamarion levou uma faca ao parque com um propósito sinistro: acabar com sua própria vida. No entanto, em um momento de confusão e desespero, ele voltou sua raiva para Connor Verkerk, um garoto que brincava despreocupado no parquinho. Após o ataque, Jamarion não fugiu. Ele caminhou até uma casa próxima, usou o telefone para ligar para a polícia e confessou: "Eu fiz algo ruim. Por favor, me prendam." O julgamento de Jamarion foi um dos mais complexos e emocionalmente carregados da época. Apesar de sua pouca idade, ele foi julgado como adulto, uma decisão que gerou controvérsias. Durante o processo, seu histórico de abusos veio à tona, trazendo à luz o quanto sua infância foi marcada por sofrimento. Ele foi condenado por assassinato em segundo grau e enviado para um centro de detenção juvenil. A promessa era que ele seria transferido para uma prisão de adultos ao completar 21 anos, caso não demonstrasse progresso em sua reabilitação. Dentro do sistema prisional, Jamarion rapidamente ganhou uma reputação assustadora. Ao contrário de outros jovens que buscavam redenção, ele se tornou um exemplo de como o ambiente de uma prisão pode moldar ainda mais um indivíduo para a violência. De acordo com relatos de funcionários e internos, Jamarion demonstrava um comportamento agressivo, intimidando outros detentos e se envolvendo em brigas constantes. Seu histórico de infância o tornou vulnerável,
mas ele rapidamente usou a violência como uma forma de defesa e, eventualmente, de controle. Sua transição para a prisão de adultos, aos 21 anos apenas, solidificou sua imagem como um criminoso perigoso. Lá, ele encontrou um ambiente ainda mais hostil, onde rapidamente aprendeu a sobreviver. Relatos indicam que ele se aliou a grupos dentro da prisão e usou sua história trágica como uma forma de ganhar respeito e até medo. Hoje, o nome de Jamarion Lawhorn carrega um peso significativo dentro dos muros da prisão. Para os outros detentos, ele não é apenas um homem que cometeu um crime horrendo na infância, mas alguém que consolidou sua posição como um indivíduo a ser temido. O caso de Jamarion Lawhorn levanta questões profundas sobre justiça, saúde mental e o impacto do sistema prisional na vida de jovens infratores. A transição de uma criança abusada para um criminoso temido ilustra como os ambientes moldam comportamentos e reforçam ciclos de violência. Seus atos hediondos no parque de Kentwood deixaram uma marca permanente na comunidade. A perda de Conor Verkerke não é apenas uma tragédia pessoal para sua família, mas também um lembrete arrepiante de como traumas não tratados podem levar a resultados devastadores. Enquanto Jamarion cumpre sua sentença, ele se tornou uma figura de controvérsia, um símbolo de falhas sistêmicas e do impacto da negligência infantil. Antes de irmos para o caso mais chocante, quero lembrar você que, se está assistindo até aqui, é porque gostou do vídeo. Então, inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E agora, o caso mais chocante desta lista: Nehemia Griego. Em 19 de janeiro de 2013, a pacata comunidade de South Valley, no Novo México, foi abalada por um dos crimes mais brutais de sua história. Nehemia Griego, de apenas 15 anos, tirou a vida de seus pais e 3 irmãos em um ato que desafiou a compreensão. Este caso se tornou um marco nos anais da história criminal americana. Não apenas pela atrocidade do crime, mas pelas questões psicológicas e legais que ele levantou. Nehemia era o 4º dos 5 filhos de Greg e Sarah Griego. Greg, um pastor e ex-fuzileiro naval, era conhecido por sua dedicação à comunidade e à sua fé. Sarah era descrita como uma mãe carinhosa e devota, sempre preocupada com o bem-estar de seus filhos. Para os vizinhos e amigos, a família Griego parecia exemplar. Mas dentro das paredes de sua casa, a realidade era bem mais complexa. Na madrugada do crime, Nehemia utilizou um rifle semiautomático para matar a mãe, Sarah, enquanto ela dormia. Logo depois, tirou a vida de seus irmãos mais novos, Zephaniah, de 9 anos, Jael, de 5 anos, e Angelina, de apenas 2 anos. Finalmente, esperou o retorno de seu pai, Greg, e o matou com a mesma arma. Após o massacre, Nehemia passou horas na casa com os corpos das vítimas, antes de dirigir até a igreja local e confessar os crimes a líderes religiosos. Descrito como um adolescente reservado e introvertido, Nehemia tinha um comportamento que, em retrospecto, preocupava aqueles ao seu redor. Ele era fascinado por armas de fogo e, segundo relatos, passava longas horas jogando videogames violentos. Amigos e parentes disseram que ele também demonstrava sinais de isolamento social e problemas emocionais. Durante as investigações, Nehemia revelou que planejava expandir o massacre, atacando uma escola próxima e depois enfrentando a polícia em um confronto final. Ele alegou que estava insatisfeito com as regras impostas por seus pais e que queria se livrar do que considerava um ambiente opressor. Quando os policiais chegaram à casa da família Griego, a cena era desoladora. Os corpos de Sarah e dos 3 filhos menores estavam em um quarto, enquanto Greg foi encontrado no corredor. A arma do crime, um rifle AR-15, estava ao lado de Nehemia quando ele se entregou. O adolescente confessou os assassinatos sem hesitar, descrevendo cada passo com detalhes assustadores. Apesar de sua confissão, o caso rapidamente se complicou devido às alegações de que ele sofria de problemas mentais.
O julgamento de Nehemiah Griego foi um dos mais polêmicos da história recente do Novo México. Inicialmente, ele se declarou inocente por motivos de insanidade, com seus advogados alegando que ele sofria de transtornos mentais graves, incluindo esquizofrenia. No entanto, uma avaliação psiquiátrica determinou que ele era competente para ser julgado. Devido à sua idade na época do crime, o caso começou na vara de menores. Nehemiah foi sentenciado a 30 anos de prisão, mas com possibilidade de liberdade condicional ao completar 21 anos, caso demonstrasse progresso na reabilitação. Essa decisão causou revolta na comunidade, que acreditava que a sentença era muito branda diante da gravidade dos crimes. Em 2016, o caso sofreu uma reviravolta. Um tribunal reavaliou a sentença de Nehemiah e decidiu transferi-lo para o sistema de justiça de adultos. Ele foi condenado a passar o resto de sua vida na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Um resultado que trouxe algum alívio para os familiares das vítimas e para a comunidade de South Valley. O massacre dos Griego deixou uma marca permanente em South Valley. Greg e Sarah eram figuras queridas na região, e a perda de toda a família foi um golpe devastador para os amigos e vizinhos. A igreja que Greg frequentava realizou uma série de homenagens, mas o vazio deixado pela tragédia era palpável. O caso também trouxe à tona debates sobre saúde mental, acesso a armas de fogo e a responsabilidade de pais em monitorar sinais de alerta em seus filhos. Muitas pessoas questionaram como um adolescente conseguiu ter acesso a armas tão letais e por que não recebeu ajuda para seus problemas emocionais antes que fosse tarde demais. Hoje, Nehemiah Griego reside nos confins do Centro Correcional do Condado de Lea, cumprindo pena pelos assassinatos brutais no South Valley. Atrás das grades, ele construiu uma reputação sombria para si mesmo. O nome Griego carrega peso dentro dos muros da prisão, e sua história é frequentemente usada como exemplo do potencial destrutivo que pode residir até mesmo nos indivíduos mais jovens e desavisados. Os assassinatos no South Valley por Nehemiah Griego ficarão para sempre gravados nas páginas da história criminal americana. O outrora pacífico bairro de South Valley foi despedaçado pelos atos inimagináveis de violência que se desenrolaram dentro da casa dos Griego. As ondas de choque desse crime hediondo repercutiram em toda a comunidade unida, deixando um impacto duradouro na vida daqueles que conheceram a família. A perda de Greg e Sarah Griego, junto com seus 3 filhos inocentes, deixou um vazio que nunca será preenchido. Os procedimentos legais que se seguiram à prisão de Nehemiah foram marcados por intenso escrutínio e controvérsia. Desde sua alegação inicial de inocência por insanidade até a subsequente revogação de sua sentença como menor de idade, o caso gerou debates sobre justiça e as complexidades da mente humana. Os entes queridos da família Griego continuam a lidar com a imensa perda e a dor causada por esta tragédia. Suas vidas estão alteradas para sempre, e eles se esforçam para encontrar consolo e cura diante do inimaginável. O caso de Nehemiah Griego serve como um lembrete arrepiante da escuridão que pode residir até mesmo nos indivíduos mais desavisados. E se você gostou deste vídeo, confira as reações de crianças às sentenças de prisão perpétua. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.